O café tá pronto! Um espaço de acolhimento, afeto, escuta e troca. Sejam bem-vindos. Os queridos ouvintes, por estarem aqui conosco mais uma vez nesse Café com as Profas, recomendem aos amigos, aos professores, não deixe de se inscrever no nosso canal. Nós temos o YouTube, Spotify e no Instagram você também pode mandar sempre sua crítica, sua colaboração, compartilhar histórias com a gente. E Com tirar certeza. dúvidas também, né? Sem mandar dúvida essas nenhuma. dúvidas, sugestões, estamos aqui. Este capítulo você vai mandar principalmente para aquela mãe que tem a criança pequena e tá louca para tirar a fralda. Aguenta mais comprar fralda. E aí você quer tirar e aí, às vezes esquece de observar se essa criança tá preparada pro desfraude. E aí? E até se a mãe está preparada, ela precisa ter paciência também, né? Qual é o momento certo? Se a criança está preparada? Como que é essa relação com ela na escola? São tantos desafios que a mãe e a criança têm que enfrentar. Sem dúvida. Como que a gente vai fazer, né? E a gente não pode esquecer que o desfraude, ele tem que ser ao mesmo tempo, né? A criança, então, vai fazer em casa, vai fazer na escola, vai fazer no parque, vai fazer na casa do titio ou do vovô, porque a criança é uma só. A cabecinha dela não dá pra fazer, na escola eu uso a calcinha ou a cueca e eu vou usar o banheiro. E em casa ainda uso fralda, ou vice-versa. Às vezes, num passeio, até vai... Você tá... Mas explica, não pode esquecer de explicar para essa criança. Olha, como a gente vai no passeio e você ainda tá aprendendo, hoje você vai usar a fralda mais um pouquinho. Até para essa criança entender por que tem horas que ela fica de fralda ou tem horas que não. E o desfraude da noite não precisa ser junto com o do dia. Em geral, não é. Não é. Primeiro, né, assim, quais são os sinais de que a criança talvez esteja pronta para o desfraude? Não tem uma idade correta. Não. Tem crianças que, fez 2 anos, vai desfraudar. Tem criança que é quase pertinho dos 3. Mas tem alguns sinais que a criança passa a nos dar enquanto professores ou enquanto mães e pais, ela passa a nos dar. Quais seriam esses sinais? Então, a criança ela passa a se incomodar com a fralda suja, então a fralda está muito cheia, a criança se queixa, a criança começa a pedir a troca, a criança avisa Isso, já verbaliza. Que fez xixi, ou a criança avisa que fez cocô. Ou seja, ela já tem noção dos esfíncteres, né? Ela já Isso. sabe quando ela tá fazendo xixi e quando ela está fazendo cocô. Tem criança que avisa às vezes só uma coisa e não Sim. a outra. Às vezes a criança ela começa a querer sozinha tirar. Ou ela percebe, né? Uma irmã mais velha, um amigo na escola, a mesma mamãe e papai, ela demonstra interesse, ela demonstra curiosidade. Então ela começa a dar alguns sinais. A gente, né, enquanto pais ou educadores, a gente pode estimular, assim, é importante. Se eu tenho um irmão mais velho, ou mesmo eu enquanto mãe, enquanto pai, assim, o corpo do ser humano não pode virar tabu, não pode virar algo de vergonha, né? Então, assim, desde pequenininho, enquanto eu troco a fralda, se eu for nomeando corretamente as partes do corpo, eu vou colocando para ela o conhecimento do próprio corpo. A criança, ela pode ver a mamãe. Claro, se o adulto se sentir à vontade para isso, mas assim, pode ver que a mamãe também vai fazer um xixi, ou o papai, no caso do menino, também vai fazer um xixi. Aliás, ou o contrário, né? O normal, quando a gente é mãe, quem é mãe sabe, é a gente ter esse momento como privativo, né? É o único momento. Tão difícil. Mas a criança quer ver, né? E tá Sempre tudo tem bem, alguém batendo na porta. Ou entrando junto mesmo, Isso, não tem entra como, né? junto. Mas o que eu queria dizer assim, que às vezes eles têm modelos, né? Sim, é importante. E é importante isso. Sim, é muito importante. Então, Porque mesmo ele não tem ainda maturidade, ele conhece o corpo, sente algo diferente, mas ainda não está pronto para realizar aquela ação. Né? Talvez ele não consiga associar o que ele sente com o que ele deve fazer. Sim. Um sinal também de que a criança está pronta para o desfraude, né? Assim, além dela se incomodar e tal, é você ver a quantidade de xixi na fralda, se ela passa mais tempo com a fralda seca e aí dali a pouco faz. Pontuando assim, eu dei bastante água, dei bastante líquido, daí a pouco tem um xixi. Ou o horário
do cocô, horário de evacuar. Tem criança que toda vez, um tempo X após o almoço, ela evacua. Ou toda vez de manhãzinha, antes de ir para a escola, ela evacua. Então, tudo isso são sinais que o adulto vai percebendo e a criança vai se percebendo com este auxílio, Sim. que vai ajudar a criança no desfraude. Sim. É que tem dias que a gente... E às vezes na rotina louca que a gente tem, às vezes, putz, eu não sei, nunca parei pra pensar ou pra perceber que horas que meu filho faz cocô. Ele simplesmente, a hora que eu percebo lá, ou ele tá incomodado, ou tá com cheirinho, vou lá e troco. Ou a babá, às vezes, muitas vezes, ou a pessoa que cuida dele, vai lá e troca. Mas... Para a criança, para a gente falar deste desfraude, a criança ela tem que começar a sinalizar esse tipo de coisa. E isso, com certeza, vai auxiliar nesse desfraude. Você saber que, normalmente, depois do almoço, uma hora depois do almoço, seu filho costuma evacuar, óbvio que fica muito mais fácil, Claro. porque vai chegar naquele momento que nem e vamos todo ao mundo banheiro. tem esse reloginho interno. Algumas crianças sim, outras não. E eles começam a se incomodar. Por exemplo, quando você faz o desfraude, digamos, você põe a calcinha ou a cueca. Eles talvez sintam que está com vontade de fazer xixi, mas acaba fazendo e se sente envergonhado. É porque normal escapar. Que fica. Então, Super ele normal. não entende o que está acontecendo, que ele tem que... Qual é o momento em que ele tem que pedir para ir ao banheiro. Eu e acho tudo até isso assim, é uma transição, né? Um aprendizado também para a Que criança. essa vergonha, ela vem muito quando você tem um desfraude que não tá muito bacana. Quando Porque compara. pra criança, Sim. a coisa mais normal do mundo é simplesmente tô com vontade de fazer xixi, faço. Tô com vontade de fazer cocô, faço. Então... Precisa dessa conversa, né? Olha, agora vamos tentar fazer um xixi. E assim, a criança, conforme ela vai, ela percebe, ai, fez xixi na calcinha, escapou. Isso depende da reação do adulto. Exato, a É, reação resposta. do adulto isso que vai trazer essa vergonha pra Evitar- criança. E muitas se escondem muitas vezes, Evitar né? comparação, né? Porque acho que a comparação é que traz isso. É você exigir da criança algo que ela não esteja preparada. Então, aconteceu, tudo bem. Vai lá, troca. Vamos trocar. Agir normalmente e não criar um problema para a criança. trauma, né? Um trauma. Que a criança vai ter vergonha e vai começar ou a aprender mais, né? Sim. Não faz o xixi. Ou vai soltar mais vezes porque ela não certeza. conseguiu entender ainda. Então, tudo depende da maturidade que ela E tem. você disse, né, que a criança pedir, né? Nesse comecinho a criança não pede, né? Ela esquece, Existem, mas são né? difíceis, né? É mais raro. É mas muito mais fácil o adulto convidar a ir Sim. ao banheiro do que a criança pedir. Principalmente na escola, a criança ela tá na brincadeira, interagindo com outras crianças, é muito diferente de ir em casa sozinha. Então, às vezes, a mãe falava pra mim, poxa, mas em casa nunca escapa e aqui na escola você me devolveu 2, 3 mudas de roupa aqui no diferente, né? diferente, assim, ela tá entretida envolvida, com muito mais amigos, de repente no pátio ou no meio ou numa brincadeira, e ela não quer parar aquele brincar para ir ao banheiro. Então cabe ao adulto sinalizar, vamos todo mundo no banheiro, vem ao banheiro comigo, olha, faz tempo que você não faz xixi. Sim. Ah, eu não quero, eu às vezes até brinco quando a criança fala, eu não quero. Ah, mas a sua barriguinha quer, eu vi que você já bebeu bastante água, vamos ver se sua barriga tem, se a bexiga tem, se a bexiga tá cheia. Então a gente vai pontuando e levando. É né? muito engraçado porque quando a gente comenta, né? A sua bexiga pode estar cheia, tipo, na cabeça das crianças, ele é um órgão desconhecido ainda. A bexiga é o balão, né? de brincar. E aí é uma hora que você também informa. E conta pra criança, você sabia que a gente tem lá dentro do nosso corpo, uma bexiga mesmo, que ela vai enchendo de xixi. Precisa ter esse escape do xixi. Exato. Pra não doer, pra não ficar te machucando. Porque pode, como eu disse, ele não tem a consciência, fica incomodado e não sabe por quê. Exato. A Rose vai lembrar bem pela convivência. O meu caçula, ele, na época, até antes mesmo do desfraude, ainda com fralda, nos chamou a atenção que ele passava dias sem evacuar. Verdade. E ele ficava uma criança irritadíssima. Enfesado. Ficava a gente, né? Falava assim, enfesado é o termo. Que ao que é pé da enfesado? letra. Ele estava cheio de fezes, estava
doendo, não sabia verbalizar, era bebezinho, então coloca supositório e tal. Quando foi a época do desfraude, também teve isso. Foi a maior dificuldade no caso dele, foi para evacuar, porque tinha incomoda mais preso, também, né? Incomodava, Dói. ele segurava. Então, tinham várias estratégias. A gente começou a falar para ele tentar sempre... Ele não tinha um horário, que ele mal fazia, mas a gente meio que colocou um horário, ele pequenininho. Olha, antes de entrar no banho, a gente senta e a gente faz cocô. Levava historinha, conversava, uma massagem. Não sei o quê. Então, criou-se um ritual e não importava nem qual horário era do banho, mas ele sabia que antes do banho ele sentava na privada, tentava evacuar e no banho a gente vai lavar bem direitinho. Então você limpava, obviamente, na privada, mas e depois no banho vai lavar melhor. Então ele já se acostumou que ele fazia cocô antes do banho. E vira um hábito, né? Virou um hábito. O corpo se adapta Mas no até horário os adultos, também, né? né? Se a gente pensar, até o organismo adulto, quando você importante. cria um hábito, é muito mais saudável. E falando em hábito, a gente estava comentando aqui antes, as mães, elas vêm com essa dúvida. Onde eu coloco? Tem o pinico, tem o redutor de assento, tem a privada. E cada uma de nós... Teve uma experiência estava diferente. falando diferente. Então, a Rosa estava defendendo o pinico, eu estava defendendo o redutor de assento, assim, E eu coloco direto na privada e ensino a segurar, porque o que eu aprendi até assim com o pediatra foi questão até da mamadeira, que não tem a ver, mas eu acabei associando para outras coisas. Se você acostumar a mamadeira sempre morninha, o dia que você estiver viajando, estiver na rua, ele pode não querer aquela mamadeira porque não está naquele Então, esquema facilitar a sua vida. temperatura ambiente, tudo bem. E era assim, nunca, eu, por exemplo, eu não esquentava a comidinha, nada, e tá todo mundo aí bem, graças a Deus, não tiveram problemas com isso. E no desfraude, era a mesma coisa. Quando chegava, eu colocava na privada, eles ficam com medo, né? Ensinava a segurar, eu ficava na frente esperando. E assim, eu não tive grandes problemas. Eu dei muita sorte com meus 3 filhos. E o desfraude, ele foi feito na escola. Sim. É engraçado. Porque assim, quando eles decidiram... Começou na escola e depois com você? Não, eu não fiz. Dizer? Eu não fiz simplesmente. Eles, a escola começou a falar, vou tirar a fralda. Vinha em casa, eles faziam tudo. Eu não tive o trabalho de ficar levando, ensinando. Não precisei. Porque todos os 3 tiveram, acho que, uma boa abordagem na escola, na época. Porque nenhum dos 3 eu tive problema. Mas quando eles chegavam da escola, você deixava, que nem a Rose falou, também com cueca ou com calcinha. Sim, não punha fralda de novo. Então isso não é não que fazia. foi feito na escola, você fez concomitantemente. Não, sim, eu quero dizer que assim, a escola ela ensinou, ajudou. o hábito, né? Porque eu acho que lá tem as outras crianças que ou fazem ajuda. fila, essa experiência eu não tenho, então eu acho que isso ajudou muito. Então eu não tive uma experiência negativa nesse sentido, foi muito tranquilo. É o convite, né? O que a gente estava falando, por exemplo, faz tempo que eu não faço desfraude na escola, que faz algum tempo que eu já pego os mais velhos. Mas quando eu pegava as classes de crianças mais novas, existe o convite. E aí, quando você faz o convite, você faz um convite geral. E normalmente tem aquele horário de banheiro. Por isso é que muitas vezes, até regularizar isso, a criança vai fazer várias vezes. E eu falava assim, mãe, nada que uma máquina de lavar não resolva. Claro, não vou me dizer traz que bastante calcinha, me traz bastante cueca, me traz short, isso tinha que mandar. E aí, às vezes, acontecia de escapar. Isso não é dizer, eu sempre faço, não. Mas ajudou muito, acho que a relação com a escola. Com a minha filha, acho que ela estava tão preparada que a hora que eu mandei pra ela, falei, vamos tirar a fralda? Vamos. Ela tinha quase 2 anos, não tinha 2 anos ainda. E eu não percebia que estava incômodo em nada, mas ela falava assim, fiz xixi. Vai avisando, né? Ela foi avisando. E aí eu falei, vamos tirar a fralda? Vamos usar calcinha? E a gente fez todo um ritual, vamos comprar calcinha. Isso é bacana, junto com seu filho. Mostrou, então foi aquela coisa assim, bem lúdica, bem gostosa. E aí ela já queria colocar, eu falei, não, a gente vai lavar, porque aí aquela coisa, eu falei assim, sabe, filha, aqui é uma parte do nosso corpo que é muito importante. E ela tem que estar sempre muito bem limpinha. Então a gente vai lavar a calcinha, porque a gente usa a calcinha bem limpa. Foi muito fácil. Ela fez xixi fora da privada, ou na casa a gente realmente usou o pinico, 2 vezes. 2 vezes, ainda em cima do pai dela, por sinal, as 2 vezes. Eu falo que era vingança. Que escapou, nas 2 vezes ela tava... uma vez ela tava acordadinha e ela tava ali, acho que super aconchegada e brincando, e aí escapou. E depois de algum tempo, quando a gente tirou a fralda da noite, que ela dormiu também no peito dele, e aí ela fez em cima dele. Ele falou,
tudo comigo? Falei, pois é, premiado, meu amigo. Presente. Mas tem, esse ritual é muito importante, né? Então, você mas você apresentar. usou o pinico. Eu usei o pinico, porque assim. Ela ganhou, ela tinha ganho já um pinico. A minha sobrinha tinha usado alguma coisa, agora já não lembro mais, já faz alguns anos. Mas a gente tinha e ela achava muito bonitinho. Tem então foi um incentivo para ela. Óbvio, não é em qualquer lugar. Xixi, cocô, toda essa parte tem um lugar certo, e o lugar certo é o banheiro. Isso. Então, assim, a gente levava o pinico. Aliás, a gente levava não, o pinico ficava no banheiro, porque assim como eu usava o banheiro, o pai dela usava o banheiro, a irmã dela usava o banheiro, ela também ia usar o banheiro. Então o pinico não ficava no meio da sala, nem no quarto, nem nada disso. O pinico ficava no lugar dele, que era o banheiro. Isso. E aí depois tinha aquela coisa, né? Conseguiu fazer, tchau, dá tchau pro xixi, dá tchau pro Despeja cocô. na privada. Parabéns, filha, conseguiu. E essa motivação, obviamente, na próxima ela queria. Então ela ia de novo, e ali e falou assim, mamãe, olha, eu fiz. Aí foi muito gostoso quando ela já começou a ir sozinha. Aliás, pra isso tem uma dica muito legal. Na época do desfraude, gente, calça jeans não rola. Tem que ser roupa calça prática. com botãozinho não rola. Época de desfraude, a criança tem que se apropriar de poder abaixar essa que calça. É um sinal. Exato. É um dos sinais. Se a criança sabe abaixar e subir a calça, também é um dos sinais que ela está preparada para o desfraude. Essa coordenação. Sim. Né? E isso que você falou, né? Às vezes, na escola, a gente tem crianças que às vezes vêm com aquele body, com um botãozinho, e a criança já está apertada para ir no banheiro. Até você tirar, mexe, pronto. Então, é mais difícil. Essa dica da Tem que facilitar, né? Tem que facilitar a vida da criança. Da criança e do adulto que está também, com ela, exatamente. do professor, né? Então, roupas que facilitem isso, porque senão é aquela molhadeira. Sim, né? sem dúvida. Quando criança vem, às vezes, de fantasia, que é o colã da bailarina, ou o macacão, aquele macacão inteiro do super... Coitado. Do super-homem, do Homem-Aranha, roupa inteiriça, até tirar. Acaba Procura acontecendo. uma fantasia de duas peças. Isso. Outra dica bem bacana, não é sempre que acontece, não é sempre que dá, mas é realmente fazer esse desfraude no verão. Sim. Primavera, verão, Que época dá pra mais deixar quente. mais à vontade. Exatamente. Porque fica de sunguinha, fica de cuequinha em casa, fica... O shortinho. Porque no inverno, essa criança vai ter mais roupa. Não tem como. Aquela calça mais grossa, Às aquela vezes blusa duas mais calças, grossa. dependendo E o inverno também dá Ah. mais vontade, né? De fazer Também xixi, então é mais difícil. E eu queria só retomar. Você falou do pinico. Eu estava justamente antes discutindo, nós três, antes da gente começar esse episódio. Eu ainda são opiniões, as opiniões podem divergir. Eu não gosto do pinico. Lu, não gosto do pinico. Eu acho que dá para você ensinar no próprio assento sanitário ou no redutor de assento. Desde que... Por que tem o pinico, gente? A criança, ela quer se sentir o quê? Segura. Ela não quer ter o medo de cair. Como é que ela pode se sentir segura no vaso sanitário? Então, para isso tem ou o redutor de assento, ou que nem a Silvânia colocou, né? De segurar. Coloca a mão, Mas ela segura. o que é muito bacana, aqueles banquinhos que você compra em loja de R$1,99 ou escadinha, porque a criança, ela apoia o pezinho e aí ela se sente mais segura. Sim. Então, se o pezinho tá balançando enquanto ela tá sentada, e aí ela sente que ela vai desequilibrar, cair ou mesmo cair para frente. Então, é importante colocar um banquinho. Então, isso já facilita. Sem dúvida. Até para ela subir e descer e ela ter o acesso de sentar na privada sozinha quando ela tem vontade. Então, um banquinho já ajuda. Outra coisa que eu queria ressaltar e que eu vejo muito na escola... Principalmente com as meninas. Isso. Com os meninos também, mas né? Assim, é menos, né? Não, mas foi um menino que me chamou a atenção para o fato. Exatamente. Mas porque a gente faz isso normalmente com as meninas. O que será que a gente tá falando? Como que as mães nomeiam a vulva? Elas têm medo e inventam 1000 nomes. Então, ao invés de chamar... Por que cotovelo é cotovelo? E ninguém inventa nome, mas pra vulva inventa. Então, assim, eu já tive criança que falou pra mim em sala que é a periquita, é a perereca, é a pipia, borboleta. A borboletinha. Eu já tive uma criança que falou a perseguida. Eu falei, gente... E aí eu tive um menino na sala de aula que a menina voa ao banheiro, eu tô levando ao banheiro,
eu vou junto. Como assim eu vou junto? Eu quero ver. O que você quer ver? A perereca. Na hora eu me assustei, assim. Você quer Que a ver? gente entendeu, né? Já interpretou o que queria ser. Né? Não é o sapinho que ela tem? Eu quero ver. Vai pular? Porque pra ele a perereca era o bichinho. Então a malícia tá no adulto. A criança... Então assim... Não inventem nomes, nomeiem corretamente. É o pênis, a criança tem é que a saber vulva. o próprio corpo, ter esse conhecimento, ter o conhecimento do limite. É um assunto que a gente vai também trazer aqui, né? O conhecimento, a educação sexual, o limite com o próprio corpo, o respeito ao próprio corpo, até onde o outro pode ir ou não. Então, assim... É o momento de você conversar com sua filha, de você conversar com seu filho e de você ensinar. Ensinar que sim, é diferente, ensinar que eu não vou entrar... Tem escolas que tem o banheiro separado, meninas e meninos, ou às vezes você vai, sei lá, no espaço família do shopping, ou o banheiro de um restaurante, e que é o banheiro infantil e que entram meninos e meninas, então... Você vai dar o limite para sua filha, para o seu filho, que cada um vai entrar no seu box separado, que cada um tem o respeito. Eles não têm a malícia, quem tem é o adulto. Mas a gente tem que educá-los para evitar a malícia dos outros, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, né? A ingenuidade, né? Isso. E acho que ensinar assim, mesmo, né? Você ensinar, quem pode mexer no seu corpo? Eu acho que tem que ser uma coisa muito concreta. Exato. É isso e acabou. Não, aqui é proibido, acabou. Não tem limite aqui. Esse é o limite e acabou. Não Ninguém tem chega barganha, perto. né? Não tem barganha. Não existe. Isso aqui é mesmo claro. assim, ameaça, olha, deixa que eu vou ameaçar pai e mãe. Não, isso não existe. Tem que sempre ensinar. Assim, aí a gente tem que conversar com as crianças, deles sempre confiar nos pais. Contarem tudo para os pais. Já ensinar que as partes do corpo são importantes, que ninguém tem são que íntimas, são né? íntimas. Já está escrito. É. As partes são partes íntimas. Você vai comprar uma calcinha, ele tá falando ali, é íntimo. Então, assim, partes íntimas cabe a criança, no caso, o adulto ensiná-la. Quem que vai poder mexer ou não ali naquela parte, É aquilo que você falou até, da higiene, desse cuidado. Exato. É importante ensinar também. Uma coisa que também me chama a atenção quando você vai fazer o desfraude na escola, eu já tive pai que falou assim, meu filho tá fazendo xixi sentado e eu queria que você ensinasse a fazer xixi de pé. Um pai falando para mim. E aí, assim, tem crianças, meninos, que são educados ou ensinados a fazer sentado e com a mãozinha ele direciona o pênis para dentro e tudo bem. Tem crianças que são ensinadas a fazer de pé e a segurar, né? Assim, eu não vou estar esguichando no banheiro inteiro, eu tenho respeito. Mas eu lembro que eu virei para aquele pai e falei assim, olha... Você... Como é o costume da sua casa? Não, é que ele tá fazendo sentado porque ele tá imitando a mãe e a irmã, porque ele vê a mãe e a irmã. Eu falei, e ele já te viu? Não, nunca me viu. É, por isso. Então, assim, o pai tinha uma vergonha de mostrar. Tem que ser e, ao exemplo, mesmo né? tempo, ele via a mãe e a irmã. Então, assim, olha, papai, se pra você é importante que ele faça de pé... Brinca uma vez junto, vão junto fazer, mostra como que é, ou no ralinho, ou não sei o quê. Outra coisa que é ruim, que a gente vê muito na escola, que as mães às vezes ensinam isso mais com os meninos. Faz ali na árvore. E aí, de repente, no meio... Do nada, uma vez eu tive uma criança que no pátio da escola... Abaixou e falou, vou fazer xixi ali no cantinho. Não era nem no cantinho, foi no meio mesmo da areia. E eu lembro que eu vi a cena, eu saí correndo e fui pegar... Não dava tempo de pegar a criança e levar até o banheiro. E eu lembro que eu peguei era na areia, então eu peguei mesmo que um baldinho e pus assim pra mirar no baldinho. Olha, próxima vez você faz o mesmo. Mas eu posso fazer em casa, eu faço em qualquer lugar. Não é qualquer lugar, tem o banheiro. Aí a gente vai falar, né, aquela coisa. Meninos e meninas, quais são os direitos? Se você pega a sua menina e leva até o banheiro, por que você não pega o seu menino e leva até o banheiro? Né? Isso. E outro, existem muitas famílias, e eu não acho que seja incorreto ou que vai deixar de ser menos menino quando o menino aprende a fazer xixi sentado. É até uma questão de respeito, porque a gente sabe que assim, aquele é sanitário, exatamente. A irmãzinha dele vai sentar ali, a mamãe vai sentar ali, outras pessoas vão usar, e a gente sabe que o menino até aprender, até lembrar que tem que levantar essa tábua e tudo mais, não tem problema o menino sentar pra fazer. Que fazia
de pé, mas ele já tinha aprendido, e isso veio de casa, porque eu percebi que ele fez de pé, ele sozinho pegava o papel higiênico e limpava se tinha pingado em algum lugar. Eu achava isso muito bacana. Era uma criança de 2 anos que sozinho via e punha assim o papel higiênico no lugar. E depois, claro, a gente ensina, vai lavar a mão e tal, mas é o respeito. Você tá ensinando a cuidar do espaço que não é só seu. Que o outro vai poder usar e vai estar em ordem. Como você tem que deixar como você encontrou, Exatamente, né? É o respeito. É uma coisa, eu estava lendo outro dia, e existe já alguns estudos dizendo que até para o homem é muito melhor fazer xixi sentado, que esvazia melhor a bexiga. Sim. E dá você já ouviu isso? Menos problema no menos futuro problemas, isso. Isso, é verdade. Então é uma coisa que é a se pensar também, né? E a masculinidade do homem, né? E isso não vai interferir, não vai deixar de ser mais ou menos homem se ele fizer sentado em respeito. Não. Uma coisa que a Rose estava falando das roupas, né? De assim, muda de roupas, um sapato a mais. Isso que você falou que às vezes põe fralda quando tá no comecinho. Uma dica que eu dou para os pais. A criança, enquanto acordada, ela vai conviver com o escape, com o erro, quando escapou, que não pode ser considerado um erro, ela tá aprendendo. Eu tô acordada, eu tô de cueca, eu tô de calcinha. Eu vou dormir, no começo, eu ponho fralda. Então, do trajeto da escola até minha casa, ou do trajeto que eu tô em casa e fui viajar, ou do trajeto... A criança adormece no carro, então põe fralda. Sim. Porque dormindo ela não tem o controle ainda. Ou, eu costumo falar assim, pega uma toalha e coloca dobrado no assento do carro. Sim. Mesmo a criança acordada, às vezes pode haver escape. E é muito chato você ficar lavando o estofado do carro ou a cadeirinha. Então, assim, leve uma toalha sobressalente, coloca, forra. Então, isso já é... Facilitam, né? Facilitam. Sem dúvida. A gente tem que buscar a melhor qualidade, né, de vida para todos. Com certeza. E muito assim, sempre afeto, acolhimento e escuta com o seu filho neste momento, né? Você tem que estar ali presente, com paciência. Muito, e isso é muito importante. E vai dar certo. Sem dúvida. É isso mesmo. Gostou do nosso assunto? Nós também. Eu sou a Rose. Eu sou a Sil. Eu sou a Lu. Café com as Profas.